pessoal, então vamos lá, continuando então essa aula que a gente está tratando dos conceitos fundamentais de inovação. Eu vou só dar uma paradinha agora para a gente pensar alguns exemplos de objetos de pesquisa que a gente trabalha no nosso campo, tá? Para vocês terem uma noção básica do que a gente faz, quais são as possibilidades de pesquisa, como é que vocês podem pensar os vários temas que existem dentro do nosso campo de inovação no setor público. Então, eu peguei alguns exemplos de trabalhos que foram submetidos para o nosso terceiro ENEP-CP. ENEP-CP é o nosso Encontro Nacional de Estudantes e Professores do Campo de Públicas, né, que o primeiro foi aqui em Brasília, nós que organizamos na UNB, o segundo também, mas o terceiro foi em Natal, no ano passado, em agosto, foi muito bom, vários alunos foram. E quais foram os temas básicos, né? A gente tem alguns temas mais óbvios de inovação, inclusive que são tratados por várias outras áreas, como a administração, a própria sociologia, ciência política. Um deles é Smart Cities, né? Cidades inteligentes. Eu, particularmente, tenho algumas ressalvas em relação a esse conceito, mas ele é muito usado, é interessante, ele traz consigo uma série de inovações, então eu acho que é importante a gente observar. Até eu tenho uma aluna que vai começar agora uma pesquisa do PIBIC, que eu vou orientar, onde ela vai fazer um mapeamento das cidades inteligentes no Brasil e pensar a partir daí quais são os fatores que, de fato, fazem com que essa metodologia leve a um desenvolvimento urbano, ou não, né? É uma pesquisa está em aberto. Um outro tema bastante óbvio, que muita gente costuma a trabalhar, é o da governança digital e gestão eficiente. Então, a ideia dessa linha de pesquisa é você pensar como as inovações aumentam a eficiência, a celeridade dos processos públicos, né? E aí tem um conjunto muito grande de pesquisas que trabalham os vários sistemas. O SEI, né, que é o nosso Sistema Eletrônico de Informação, que hoje está disseminado em quase todos os órgãos governamentais, seja a nível federal, sejam os estaduais, municipais, o SIGAC, e todos esses SIGs, né, todos os sistemas que a gente tem hoje, eles podem ser estudados para fazer uma avaliação do quanto eles aumentam ou não a eficiência naqueles determinados órgãos, naquelas determinadas organizações. Então, outros são os aplicativos governamentais, e aí você pode pensar nos 3 poderes, os aplicativos governamentais usados pela Justiça Eleitoral, por exemplo, pelo Congresso, pelo Poder Executivo. Você pode pensar nesses aplicativos como inovações democráticas também ligados à sociedade civil, a gente vai ver um monte aqui, vários muito interessantes. E a gente tem também os outros temas que caminham mais no sentido de se pensar a gestão democrática, né? E aí tem um projeto, por exemplo, que é o Gestão Compartilhada, que uma aluna minha de mestrado na comunicação acabou de defender a dissertação, é bem legal, quem tiver interesse eu posso passar. E o projeto Gestão Compartilhada é muito interessante, porque a ideia é você, a partir de uma obra que foi contratada por um determinado governo, né, e aí estão tentando fazer isso passar como lei, como uma obrigatoriedade de qualquer obra que vá ser contratada pelo poder público, né? Eles têm que abrir um grupo no WhatsApp para que essa empresa, por exemplo, a empresa foi contratada para fazer o asfaltamento de uma rua numa cidade X, né? Então, essa empresa, ela tem que entrar nesse grupo do WhatsApp, junto com alguns atores governamentais responsáveis por essa contratação e os cidadãos. Então, a ideia é você criar ali dentro um espaço, né? E aí veja a ideia de inovação democrática que eu falei para vocês. É um espaço sociotécnico onde a ação pública vai se materializar, né? Então, o que acontece? Ali dentro daquele espaço, o cidadão pode pedir a prestação de contas, pode cobrar o atraso. Por que essa obra que vocês falaram que eu ia entregar semana passada ainda nem começou? Né? Então, é uma forma de prestação de contas, é uma forma de fiscalização do cidadão para com o poder público e as próprias empresas também que servem ou que devem servir ao poder público. Né? Então, a ideia é pensar quais as consequências desse tipo de arranjo de gestão
para a sociedade contemporânea. Como isso colabora, por exemplo, para o fortalecimento da democracia, né? Então, essa é uma outra possibilidade. Teve um trabalho muito interessante também de um menino da UFRJ que fez uma etnografia virtual ou digital, né? Que é uma pesquisa de campo que você faz toda pela internet. E a ideia dele foi analisar a relação do discurso produzido nas mídias sociais, nas grandes redes, né? Facebook, Instagram, Twitter, etc., sobre a suposta ideologia de gênero. Ou seja, a ideia dele foi observar o nascimento desse discurso da ideologia de gênero e quais foram os atores por trás dessa construção e quais as implicações disso para a construção de políticas públicas. Ou seja, você tem um discurso, uma determinada narrativa sobre um momento, né, falando de ideologia de gênero. Esse discurso pega, né, todo mundo começa a concordar com aquilo, por mais absurdo que seja, e de repente todos compram a ideia. E a partir desse momento que todos compram a ideia, você abre as portas, você oferece condições favoráveis para determinadas políticas públicas e não outras, né? Então, também a gente pode pensar como as redes sociais propiciam a formação de opinião no nosso mundo contemporâneo, né? Um outro tema muito legal é o da governança digital e modulação de comportamentos e de políticas, né, que está muito ligado à ideia de biopoder, que é um conceito do Foucault. A gente vai ver também mais para frente, ou seja, como o mundo atual, como essa situação atual de manipulação de informações, de propagação das fake news, de controle sobre os dados pessoais, não só por empresas, mas também por governos, né, como toda essa situação gera uma possibilidade de modulação de comportamentos. Isso é muito interessante, fundamental, tema muito importante, fundamental hoje. Enfim, esses são alguns exemplos. Então, voltando aqui agora aos nossos conceitos, né? Eu acho que é legal a gente mesclar um pouquinho com pesquisas recentes para fazer alguns exemplos para conectar, né, a realidade nossa aos conceitos. Então, a gente viu o conceito de inovação democrática digital, de ação pública e de governança tecnopolítica, né? Então, agora a gente vai entrar mais propriamente no artigo do Cefaí, que é o artigo que está lá no nosso plano de ensino, recomendado. Pedir a vocês que lessem também a Sociologia da Ação Pública, porque é bem complementar, assim, são muito... É muito importante que vocês leiam esse conjunto todo junto, porque eu acho que vai dar para vocês uma noção muito clara do que sejam esses conceitos, do que seja a escola de pensamento, a Sociologia da Ação Pública. Então, a ideia desse artigo do Cefaí é discutir o que são problemas públicos, né? E aí ele tem uma série de conceitos até bastante complicadinhos, assim, tipo esse aqui, ó. Problemas públicos são movimentos sociais cujos membros reconstroem fatos, lançam-se em investigações, analisam dados oficiais, buscam elementos de comparação, testam hipóteses e agem em consequência. É muito bonito. Agora, o que ele quis dizer com isso tudo, né? A ideia é, todo problema público, ele nasce de um processo de construção coletiva que tem como base perguntar e experimentar, né? Que é o que ele fala o tempo todo dentro do artigo. O problema público, ele nasce dessa experiência de indagação e experimentação, né? O que significa isso? Significa que um problema público acontece ou emerge como um problema público a partir do momento em que os atores, naquele determinado lugar e tempo e momento, a partir do momento em que aqueles atores começam a perceber um determinado fato social como um problema público, de fato, né? Enquanto isso, o trabalho infantil existiu por muitos e muitos anos no Brasil. Mas, num determinado momento, o trabalho infantil começou a ser questionado, né? Você liga a uma série de outros elementos, né? Mortalidade infantil, índice de analfabetos, uma série de fatores que o coletivo, que as pessoas vão juntar e começar a pensar, poxa, isso não está certo. A gente tem um problema aí,
Então, a partir desse momento, desse reconhecimento de um fato social como um problema, é que ele passa a ser, de fato, um problema público. Então, o problema público é tudo aquilo que um conjunto de atores vai perceber como problema num determinado momento histórico. Tá? Então, isso é fundamental. Ele é sempre em relação a um determinado momento. Ele é sempre em relação a um determinado contexto, a uma determinada sociedade, né? O problema público ele vai surgindo à medida que ele vai sendo experimentado na arena pública. Então, se ele se torna recorrente, se todos começam a reconhecer aquilo como um problema, ele passa a ser um problema público, tá? Então, as soluções elas vão surgir desse experimentar. E aí o Cefaí menciona um conceito muito importante também no campo da inovação, que é o da inteligência coletiva. Né? Inteligência coletiva é um conceito que começa com Pierre Levy. Ele tem um livro que se chama Inteligência Coletiva, de 1992, se não me engano. E nesse livro ele começa, ele tem uma visão um pouquinho otimista demais de tudo, e por isso ele foi muito criticado na academia e não teve muita entrada nesse processo de construção do conhecimento na nossa área. Mas o que ele chamou de inteligência coletiva é muito interessante hoje da gente perceber, porque a inteligência coletiva é o material da inovação democrática. A inteligência coletiva é tudo aquilo que é colocado para todos como um conhecimento, um saber, né? Não um saber científico necessariamente. O saber pode ser totalmente não sistematizado, né? São ideias colocadas na arena pública, numa rede social, por exemplo, ideias colocadas no Twitter, ideias colocadas no Facebook, em que você começa a observar que aqueles vários elementos cognitivos, aqueles discursos, aquelas narrativas, começam a constituir um determinado corpo, que dali vai surgir uma ideia, né? E que dali pode vir a surgir um problema público também. Então, é um conceito fundamental que a gente vai ver ao longo do semestre. Né? A gente pode definir inteligência coletiva como um conjunto de saberes não sistematizados que existem na sociedade, né? Que muitas vezes não passa por governo, não passa por academia, não passa por livros, mas que ele é fundamental para você entender a realidade de uma determinada população e, a partir dali, construir as ações governamentais, as políticas públicas necessárias para aquela população. Né? Então, a inteligência coletiva é um conceito bastante importante para a gente. A gente vai voltar ao artigo do Cefaí ao longo do semestre, porque ele tem esses conceitos fundamentais da escola de pensamento com a qual a gente trabalha, mas por enquanto é só. Acho que eu já passei para vocês muitos conceitos, né? Conceitos bem fundamentais para a gente, e eu agora queria passar então um pouquinho para alguns exemplos de inovações democráticas, falar um pouquinho de pesquisas que a gente já fez. Eu coordeno um grupo de pesquisa que se chama GERIS, que é um grupo de pesquisa sobre Estado, regulação, internet e sociedade. A gente abre seleção sempre no final do ano, quem tiver interesse agora em novembro vai ter outra. No momento a gente tem uns 24 alunos trabalhando com a gente, alguns da pós-graduação, da comunicação, do direito, e há muitos alunos da graduação, da ciência política, da gestão de políticas públicas. E a ideia é, nesse momento, em 2020, a gente analisou inovações democráticas. A gente pegou o modelo de análise que a gente desenvolveu ao longo do ano passado e colocou para experimentação. Né? Então, será que esse modelo funciona? Vamos pegar aqui o Colab, vamos pegar o Nossas, vamos pegar essas inovações que a gente conhece e aplicar o modelo e ver se dá certo. Então, foi uma experiência muito rica, a gente está com vários artigos para sair, para serem publicados. Um vai ser publicado agora, semana que vem, no boletim de um observatório que eu estou participando, que é o Observatório da Sociedade Pós-Pandêmica, que é um lugar também, um outro espaço muito rico de discussão e de investigação sobre o nosso momento, sobre o que está acontecendo com a gente hoje. Quem tiver interesse também eu posso passar contatos, podem participar das reuniões. E é isso. Então, vamos colocar agora todos os nossos conceitos em um exemplo prático.
né? O exemplo é o do Colab. O Colab é uma empresa brasileira que tem como principal objetivo resolver um problema público, que é o da distância entre poder e cidadãos, que é a distância entre governantes e governados, né? Essa distância que se faz presente, ainda que a gente tenha tido todo o investimento em democracia participativa, ainda que a gente tenha uma série de inovações democráticas, essa distância ainda existe, né? O projeto Gestão Compartilhada, que eu mencionei com vocês, é um projeto que visa também reduzir essa distância. Então, pensando em como resolver esse problema público dentro do contexto da pandemia, o Colab criou uma iniciativa que se chama Brasil Sem Corona. E é uma plataforma colaborativa aonde os usuários do aplicativo podem inserir informações, ou seja, olha, aqui tem pessoas contaminadas, aqui tem muita gente contaminada e pouco espaço no hospital. Olha, esse posto de saúde aqui está saturado. Então, você constrói nessa plataforma uma possibilidade de práticas de vigilância participativa, né? Você, ao mesmo tempo em que oferece para os cidadãos um espaço onde eles vão poder reclamar, onde eles vão poder colocar as suas demandas, você também fornece aos órgãos governamentais um espaço recheado de informações para que eles saibam melhor aonde aplicar os recursos, o que fazer, né, como implementar as ações governamentais, né? E é claro, a gente sabe, gente, de uma série de problemas, de uma série de fragilidades do sistema, que muitas vezes as inovações não resolvem, né? E é claro que isso também interessa e a gente vai tratar disso ao longo do semestre. Mas no momento eu quero só apresentar para vocês uma inovação democrática, como é o desenho dela, como é que essa inovação se coloca como esse espaço que eu falei para vocês de materialização da ação pública. Então, essa plataforma onde o cidadão participa, o cidadão denuncia e o poder público pode se apropriar dessas informações para dali começar a planejar estrategicamente as suas ações, é um exemplo de um espaço sociotécnico que caracteriza uma inovação democrática, né? Além disso, o Brasil Sem Corona oferece informações também para os usuários, lógico, né? Se você está alimentando ali com uma série de informações, quem está em contato, quem tem o aplicativo vai saber de tudo que está acontecendo. E uma outra coisa super interessante do aplicativo é que eles denunciam preços abusivos também. O álcool em gel, não sei se vocês lembram, em março, abril, né? Como ele subiu de preço, assim, explodiu o preço do álcool em gel, porque todo mundo achava que tinha que ter 10 litros de álcool em gel em casa e 10 mil rolos de papel higiênico, né? Isso vai Freud, só Freud, acho que nem Freud explica o ano de 2020. Mas espero que a gente ria muito desse ano, viu? Porque no momento a única coisa que eu quero é que ele passe logo. Bom, gente, uma outra característica que eu falei para vocês lá no início, tanto das inovações democráticas quanto da governança tecnopolítica, é que a gente vive um momento em que as redes são constituídas por múltiplos atores, né? Não existe uma inovação de um ente governamental, ou de uma empresa, ou de uma ONG. Geralmente, as inovações, especialmente as bem-sucedidas, elas são um conjunto de iniciativas que operam juntas. Então, isso acontece também com o Brasil Sem Corona, né? Ele é resultado de uma série de parcerias que envolvem o Colab. Então, a gente tem duas empresas, né, que executam a plataforma, o EpiTrack, que é uma startup, e o Colab. Eles são os responsáveis por executar a inovação. Tem a empresa que financia, o patrocinador, que é a KPTL, né? E tem os parceiros técnicos que ficam na retaguarda, se der algum pau, se der algum problema, eles resolverem, né? A gente tem o envolvimento do Hospital da Universidade Federal de Pernambuco, empresas de TI, e além disso, uma série de apoiadores governamentais, como a Frente Nacional de Prefeitos. Então, observa que é uma rede multiatorial tentando resolver um problema público nessa arena que se coloca para a gente, né? Nessa situação que é dada hoje em função da pandemia. O Colab, ele desenvolve
uma metodologia super interessante, que é uma metodologia de gestão pública colaborativa, né? Então, já mais de 2.500 servidores passaram por essa capacitação com eles, participaram de eventos onde foi dada a eles uma oportunidade de ter contato com essa metodologia para tentar se tornarem mais sensíveis, digamos assim, a essa inteligência coletiva, né? A esse sistema de saberes que não são sistematizados, que não estão em livros, mas que o cidadão, né, que o povo mesmo, que a pessoa que vive aquela situação, que sabe exatamente qual é a situação dramática pela qual ele passa, é só aquele cidadão que vai ter a capacidade de dizer para o servidor público, olha, a gente precisa disso aqui, não é de outra coisa, né? Então, essa metodologia, ela é muito bem sucedida, ela já foi desenvolvida com uma série de prefeituras e Colab já existe há muitos anos, tem cursos de capacitação de pessoas que trabalham com eles. Eles são, de fato, um grande exemplo de como funciona a ação pública. Então, por tudo que a gente falou aqui, a gente vai vendo que a ação pública ela vai sendo tecida a partir dessas várias redes de atores interconectados. São empresas, são organizações governamentais, são ONGs, são coletivos, são cidadãos atuantes, né, dentro de um aplicativo, dentro de um movimento, sem nenhuma filiação partidária, muitas vezes. Aliás, na maior parte das vezes, né, a gente vai ver que existe, quando o Castells fala dessa crise de legitimidade política, uma das coisas que ele menciona de forma muito intensa e forte é a crise de legitimidade dos partidos políticos, né? Isso é muito interessante da gente observar. Então, esses vários processos que são performatizados, né, nessas arenas públicas mostram uma série de interações e de mobilizações que vão sendo construídas nesses espaços para a geração de resultados, né? Então, o que as inovações querem é gerar resultados que possam resolver os problemas públicos que existem, né? É isso que a gente quer. E quais resultados são esses, né? Que tipo de resultado uma inovação democrática gera, né? E foi exatamente isso que eu busquei responder na minha pesquisa de pós-doutorado em 2018, com uma pesquisa em que eu peguei a base de dados do Latino e separei dali, fiz um mapeamento de todas as inovações democráticas digitais, né? Aquelas que usavam a internet como um meio de atuação. Então, ficaram 526 iniciativas e, a partir daí, eu comecei a me perguntar quais os resultados que essas 526 inovações já deram para a América Latina e para o Caribe. Que tipo de resultados, né? E aí, a gente tem o nosso último conceito da semana, que é o conceito de instrumentos de ação pública. A gente vai ler um artigo específico sobre ele mais para frente, né, onde os autores vão trabalhar bem esse conceito, a gente vai ver uma série de exemplos, mas por hora é importante a gente entender que esse instrumento de ação pública é basicamente os resultados efetivos de inovações e de práticas políticas, tá? Esses resultados, na metodologia do Latino, eles são vistos como outputs e outcomes. Eu vou dar uns exemplos para vocês. Agora era uma hora boa para vocês verem um slide tão bonitinho, mas eu vou dar uma googada para ver como é que a gente pode fazer em alternar a minha imagem com os slides, né? Eu sei que isso é possível, não sei se eu tenho esse aplicativo, vou ver como é que faz. E nas próximas aulas a gente vai ter aulas mais incrementadas. Vamos lá. Exemplos de outcomes, né? Então, para a metodologia do Latino, outcomes são os resultados efetivos das inovações democráticas, né? O que eu estou chamando de resultado efetivo? Uma política pública, uma lei, uma ação governamental, né? Então, por exemplo, eu não sei se vocês já ouviram falar da plataforma Chega de Fio-Fio, que é uma plataforma que começou super despretensiosamente, né? Foi a Fundação Olga que começou essa plataforma. A ideia era criar um grande site, uma plataforma georreferenciada,
para que as mulheres e meninas que sofressem abuso sexual ou algum tipo de violência denunciassem essa situação com relatos na plataforma. Então, aqui em Brasília, por exemplo, quando você entra na plataforma, vejam lá, chega de fio-fio. Você entra na plataforma, poxa, aconteceu uma coisa super chata comigo, na 407 Norte. Você abre a plataforma lá dentro, exatamente no lugar onde aconteceu, e lá você pode colocar o seu relato. Né? E isso bombou, assim, as mulheres começaram a usar muito essa plataforma e chegou num ponto em que vários órgãos públicos perceberam a importância dessa base de dados. E repara que interessante, é uma base de dados que vai sendo construída pelo próprio cidadão, pela cidadã, que coloca, né, as suas informações ali. É uma produção colaborativa de dados para o governo, né? Isso é muito interessante, né? E aí, o que aconteceu? O Ministério Público de São Paulo contratou, chamou a Fundação Olga e falou, olha, a gente quer usar essa base de dados de vocês. A gente vai usar para muitas coisas. Vamos fazer campanhas contra a violência de gênero, a gente vai fazer campanha contra abuso sexual e nós vamos usar a sua base de dados, tá? Fizeram uma parceria, então hoje a Chega de Fio-Fio é uma plataforma essencial para várias campanhas que o Ministério Público de São Paulo divulga e lança. Então, essas campanhas, as cartilhas, todos os documentos formais de divulgação da campanha, isso tudo são outcomes, são resultados efetivos de uma inovação democrática. Uma outra inovação muito conhecida, quem já teve aula comigo sabe, né, tem um artigo sobre, é o E-Democracia, que é uma plataforma de produção colaborativa de leis, de crowd law, que existe já há 10 anos, na verdade fez 10 anos ano passado, e inúmeros projetos de lei já passaram pela plataforma, sendo discutidos por todo mundo que tivesse algum interesse naquele projeto de lei, podia entrar, né, pode entrar e discutir aquilo. Então, uma das leis, talvez a mais conhecida, que passou pela democracia, foi o Marco Civil da Internet. A gente vai ver também alguns exemplos mais focados em leis, um pouquinho numa aula mais para frente. Por ora, o que é interessante vocês apreenderem é isso. Né? Os resultados efetivos das inovações democráticas são os outputs e outcomes. Os outcomes são esses resultados que a gente identifica de fato dentro da esfera governamental, né? Dentro do poder público, e os outputs são aqueles resultados que a gente chama de resultados em potencial. Resultados que poderiam ter sido, mas que não foram exatamente. Então, exemplo, recomendações que saem da Conferência Nacional da Mulher, né? Saem recomendações para serem incorporadas a políticas públicas. Mas essas recomendações, elas não vão ser necessariamente incorporadas. Então, enquanto elas não são, elas são outputs. Se elas se transformarem em elementos constitutivos de uma política pública, aí elas são outcomes. Um projeto de lei, né, que é um projeto de lei, ele é um output, enquanto ele tramita, por exemplo, aquele que eu comentei, né, do auxílio aos dependentes de profissionais de saúde, o projeto de lei era um outcome, né? Ele passou na Câmara, passou no Senado. A partir do momento em que o presidente veta o projeto de lei integralmente, ele bloqueia a possibilidade daquele output se transformar num outcome. Tá? Ficou claro? Então, outputs são resultados em potencial, outcomes são os resultados efetivos. Então, falar um pouquinho da pesquisa que eu fiz com essas inovações democráticas digitais da América Latina, aquelas 526 que eu comentei com vocês. Falar só do resultado, para vocês verem como é importante a gente focar no resultado. Brincando. Não, a gente aplicar esse modelo de análise para colaborar com as inovações democráticas para que elas tenham cada vez mais resultados. Ou seja, nessa pesquisa que a gente fez, o que a gente descobriu? Das 526 inovações, só 54% delas geraram outputs. Ou seja, 54% delas geraram algum resultado em potencial, né? Um pouquinho mais da metade de 526.
né? Quais geraram resultados efetivos? Quais geraram outcomes? Quais iniciativas se tornaram leis de fato, políticas públicas de fato? Das 526, só 21%. Então, é um número bastante reduzido, né? Então, veja que interessante. É importante a gente ter inovação democrática? É importante a gente ter mais de 2.500 na América Latina? Super importante. Só que é também fundamental que elas gerem resultados, né? Que elas de fato alcancem o seu objetivo de pegar a demanda do cidadão e trazer ela para dentro do processo político. Fazer com que o cidadão seja de fato ouvido, né? E quando a gente vê que 21% das iniciativas deram de fato esses resultados, a gente vê que o resultado ainda está aquém do que poderia ser, né? Então, o nosso intuito com o modelo de análise é justamente colaborar para que essas empresas, essas organizações todas, governamentais e não governamentais, que elas possam aplicar esse modelo para entender o que eu posso fazer para que a minha inovação seja mais bem-sucedida. O que eu posso fazer para que a minha inovação alcance melhor os seus objetivos pretendidos, né? E eu acho isso muito legal da gente pensar como uma possibilidade, como um caminho para fortalecer a democracia. Então, gente, é isso. Chegamos ao nosso final. Só resumindo, então, nós vimos basicamente alguns conceitos fundamentais. Quais foram? Inovação democrática digital, governança tecnopolítica, ação pública e com o contexto da ação pública, a arena, que é fundamental, a arena pública, e os problemas públicos, né, que foi dado o conceito pelo Cefaí, que é o do artigo dessa semana. E, por fim, os instrumentos de ação pública, né, que eu fiz essa associação com os outputs e outcomes da metodologia do Latino, que são os resultados efetivos dessas inovações democráticas. Tá? Eu espero que tenha ficado claro. Na semana que vem, a gente vai ver quais são as atividades dessa semana, primeiro, né? Vamos por partes. Qual a atividade dessa semana? Primeiro, assistir a essas videoaulas, essas duas partes da aula, né? Ler o artigo do Cefaí, sobre o qual a gente viu aqui, comentei. Depois, a gente fez um encontro virtual de alguns pesquisadores do GIGAP, que é uma rede de pesquisadores da Espanha. A gente se encontra todo ano a gente se encontra em Madrid, mas esse ano a gente se encontrou virtualmente, graças à pandemia. E o link está lá no plano de ensino. Eu vou pedir para que essa semana vocês assistam só um pedaço, que é a apresentação da nossa colega querida, da Zilma Borges, da FGV de São Paulo. E ela traz uma pesquisa onde ela aplica muito bem o conceito de ação pública. Então, é bem importante vocês verem esse pedaço dela, deve ser 20 minutos. A gente depois vai ver os outros pedaços, mas assim, quando as aulas tiverem a ver com o tema, tá? Então, vejam só o dela, porque depois a gente vai ver os outros também. Depois dessas duas atividades, a ideia então é vocês inserirem no fórum de discussão, que eu vou abrir hoje, um problema público recente que vocês identifiquem no Brasil e uma solução proposta. Então, assim, a ideia é vocês acessarem a base de dados que eu coloquei lá. Então, a gente tem não só a base de dados do Latino, como também a base de dados do CrowdLaw, que é do pessoal da NYU, né, que fez esse mapeamento de todas as práticas de CrowdLaw no mundo. Então, é uma base de dados também muito rica. E aí eu queria que vocês associassem esse problema público que vocês identificaram com uma solução para ele. Então, no caso, por exemplo, do Colab que a gente viu, o problema público é a distância entre governantes e governados. E a inovação democrática Brasil sem Corona foi usada para a solução desse problema. Então, eu queria que vocês apresentassem isso, entende? Já pensa numa inovação que foi desenvolvida para solucionar aquele problema público, ok? E aí, eu não coloquei isso no plano de ensino, então não vou cobrar de vocês, mas seria legal vocês escolherem uma exposição de algum aluno para comentar, porque de repente vocês escolheram uma inovação que foi a mesma que a dele. E aí vocês têm afinidades, vocês podem trocar informações, e aí assim a gente cria um fórum de discussão muito mais rico, tá?
Alguns exemplos de problemas públicos que vocês podem tentar identificar. A falta de informação. Então, a gente tem um monte de inovação democrática que pretende disponibilizar informações que faltam, né? A questão das fake news, né? Então, tem algumas inovações já desenvolvidas para combater as fake news, ou seja, para dizer para o cidadão, não, meu caro, isso aí é mentira, isso não é verdade. Né? Então, a gente tem inovações para isso. Outro problema público, falta de serviços públicos adequados de saúde na pandemia. Então, quais inovações estão sendo desenvolvidas para solucionar esse problema? E a própria redução da distância entre governantes e governados. A gente tem, além dessa iniciativa do Colab, uma série de outras que vocês podem pesquisar melhor e então fazer esse post no fórum de discussão, tá bom? Semana que vem a gente vai ter algumas atividades envolvendo o livro do Castells, aquele que eu mostrei para vocês, Ruptura. Eu encontrei um link para uma apresentação dele num congresso onde ele fala desse livro. Foi a primeira apresentação que ele fez sobre o livro, então é muito rico, muito interessante. Eu passei para os alunos que participaram do chat a semana passada, eu vou passar de novo aqui para quem não estava, tá bom? Se bem que fica também disponível lá, mas aí acho difícil vocês terem acessado isso, porque foi lá para o final, né? Então, meio complicado. Eu vou mandar para vocês de qualquer forma. E aí, a atividade de vocês mais prática da semana que vem é inserir dúvidas no fórum de discussão que eu vou criar também para a semana que vem. Então, é vocês colocarem uma ou duas dúvidas sobre as ideias pensadas e discutidas por Castells. E aí, na semana seguinte, sem ser a semana que vem, a outra, aí a gente vai ter a nossa aula no Teams e eu vou falar sobre o livro, vou ler as dúvidas de vocês na semana que vem para embasar a aula também e o nosso espaço de discussão. E aí a gente vai poder ver todos vocês. Espero que a gente possa se ver, que vocês coloquem a câmera e tudo. E a gente se encontre minimamente, né? Ainda que virtualmente. Tá bom, gente? Então, é isso. Tomara que vocês tenham gostado. Espero que vocês gostem de todo o material que eu preparei para vocês. Espero que a gente tenha um semestre interessante. E quem sabe a gente não se encontra no final do ano, né? Já com o fim da pandemia. Todo mundo presencialmente na nossa querida UNB. Tá bom? Tchau, gente. Fiquem bem. Fiquem bem em segurança.